Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, sejam bem-vindos. Mais uma semana que daremos continuidade à leitura do livro Pensamento e Vida, esse livro que é psicografia de Francisco Cândido Xavier, e quem escreve através do Chico é o Espírito Emmanuel. Esse livro, Pensamento e Vida, que é muito instrutivo, se você não conhece, vale a pena você conhecer, adquirir e estudar conosco, porque nós estamos fazendo a leitura, comentando, trecho a trecho, capítulo a capítulo. Nós já falamos sobre a vontade, já comentamos a respeito da instrução, da cooperação. Emmanuel sempre nos fala a respeito da importância de todos esses itens. E hoje estaremos entrando no capítulo 5º e vamos falar a respeito da educação. Então fique conosco, para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É sempre muito gratificante podermos trabalhar as temáticas espíritas em várias das suas vertentes. Nós já fizemos livros de história, já fizemos livros romanceados, já contamos histórias de entidades que vieram explicar o que era o mundo espiritual, já falamos sobre valores morais que nos aconselham condutas diferentes. São livros que nós comentamos no nosso programa Alegria de Viver. E agora, com um livro de teor bastante compacto, denso, e que nos permite explorar todo o seu conteúdo de uma forma muito rica, tirando, claro, de todo aquele ensinamento que ali está, às vezes escondido em frases ou em palavras não muito usuais, o seu verdadeiro sentido para enriquecimento do nosso conhecimento. E ainda mais neste nosso programa atual, o programa de hoje, que vai falar sobre o que é mesmo, Solange? A educação. A educação. Nós já fizemos na semana passada a abordagem sobre a nossa capacidade de estarmos buscando o conhecimento, o estudo. Vimos que o homem era um ser que precisava de duas asas, né? A gente precisava de uma asa e a outra que vinha para juntá-las e formar um ser. O amor e a sabedoria. O amor e a sabedoria. Que ia fazer com que a gente alçasse voo até, né, as sobre esferas superiores. Não é? Foi algo muito interessante. E agora nós vamos falar sobre a educação, não é? Vamos, antes de começar, Solange, eu gostaria que o primeiro slide que você separasse para colocar para as pessoas fosse o penúltimo slide da sua lista, que nós queremos que você veja. Nós não vamos explicar sobre ele agora, nesse momento, mas a primeira imagem que a gente quer que você tenha em mente é esta que você vai ver agora na tela. Preste atenção nessas duas imagens, né? Estão ali as indicações do que se trata. E você vai, ao longo do nosso programa, vai encontrar em Emmanuel algumas explicações a respeito, que nós no final vamos voltar a essas imagens e queremos que você possa entender esse verdadeiro significado, tá bom? Então agora nós vamos voltar para o nosso capítulo 5º, que, diferente da instrução do capítulo 4, vai tratar de um outro tema, um tema fundamental para o nosso entendimento, que se chama educação, ok? A Solange então vai começar a leitura. Vamos lá? Acompanhe conosco. Disse-nos o Cristo: brilhe vossa luz. E Ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Essa primeira frase é muito interessante, porque todos nós temos uma visão a respeito do que significa a luz. Nós entendemos, por exemplo, que na escuridão, a ausência da luz representa um desafio bastante constrangedor para todos os seres. Nós temos um olhar, você já pensou nisso? Nosso olho, ele foi criado com justamente a finalidade de detectar a luz. Porque nós só conseguimos enxergar quando exista um nível de iluminação mínimo. Tanto que nós temos, não é, a nossa pupila, que, como os animais, quanto mais luz, mais ela se fecha para proteger o fundo do nosso olho, da nossa visão. E quanto menos luz tem, mais ela se dilata. É como uma lente que se abre para captar mais luz. Quando todas as luzes se apagam, né, naquele primeiro momento fica tudo preto. Depois, com o passar do tempo, você começa a enxergar alguns vultos, algumas
algumas coisas penumbrosas que já fazem parte de um resto de luz, né, de claridade, que ajuda você a detectar os objetos. E então isso possibilita que você minimamente consiga enxergar. Mas no escuro total, no escuro absoluto, você não tem como ver, porque não há nada. Ou seja, para a nossa visão funcionar, nós precisamos da luz. Sem ela, ficamos vulneráveis. Agora, essa luz é a luz de fora, não é? Para a captação dos objetos. E nós temos, mesmo na situação noturna, quando o Sol está do outro lado, ou a Terra está voltada não para o Sol, mas a parte da noite está voltada para o outro lado, nós temos uma escuridão. Porém, ainda assim, nós temos um corpo celeste que reflete a luz do Sol e ilumina tenuemente a nossa noite. Então não ficaremos no escuro absoluto. Além disso, quando não temos a Lua, nós ainda temos as estrelas, milhares, milhões de estrelas no céu. Isto faz um contraponto à escuridão total. Bem, brilhe vossa luz. Ele está falando uma exortação para que aquilo que não está fora de nós, algo que faz parte da gente, que isso possa brilhar. Mas será que a gente tem um interruptor que a gente vira a orelha assim, e plim, acende e a gente começa a brilhar? Será? Será que é isso que Jesus está querendo dizer? Mas é uma exortação, não é? Ele não iria falar uma bobagem, uma coisa assim fantasiosa, iludindo a gente. Então, como nós vemos aqui, Emmanuel está dizendo que Jesus disse, brilhe vossa luz, e ele mesmo, o Mestre Divino que falou isso, é a nossa luz, é a nossa divina luz na evolução. É ele que faz com que nós não fiquemos perdidos no vazio do escuro. Ele emite, com seus exemplos, com suas exortações, o foco luminoso para dirigir nossos caminhos. Mas essa é uma luz dele, né? Está escrito aí, Emmanuel disse, que ele mesmo, Jesus, é a nossa divina luz. Agora, continua aí, Solange. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando os seguidores do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual, depois da morte, na imaginária corte celeste. O que se entende disso aí, Solange? Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse um mero aviso de essência mística. Achavam que essa recomendação de Jesus fosse um aviso de essência mística, que nós seguíssemos o misticismo, conclamando, chamando os seguidores religiosos a um suposto relevo, ou seja, você se colocar numa posição de destaque, e se imaginando numa corte celeste. Nós vemos assim que o que Emmanuel está falando é que no passado, os que eram profitentes, os que acreditavam em Jesus, com uma visão mística, uma visão assim de transcendência, um ser luminoso, um ser especial, estava exortando todos os homens que seguissem essas escolas da fé, a que eles se transformassem, que eles tivessem alguma atitude de depuração. Então vemos aí pessoas que eram ascetas, pessoas que ficavam fazendo jejum, pessoas que se metiam em cavernas, pessoas que se abdicavam de todas as coisas mundanas para viver um mundo transcendente antes de chegar nele, com a finalidade de conquistar lá o reino da divindade, da beleza, do brilho espiritual. Então eram posturas, às vezes até mesmo... Existia pessoas, Solange, que se machucavam, que faziam cintos de espinhos para viverem sofrendo aquela coisa de machucar, de sentir dor e estar interessado apenas em dar um testemunho de que ele é capaz de superar
as coisas da matéria. Inclusive, André, só para a gente ilustrar, em algumas pinturas antigas, os artistas retratavam personalidades conhecidas numa corte, realmente numa corte celeste, e numa posição de superioridade ou de destaque nessa corte celeste. Então, às vezes você via um rei, uma pessoa que havia sido um nobre, quando retratado ao lado de Jesus, ou ao lado ou segurando alguma lembrança para o Cristo. Vários artistas retratavam dessa maneira, colocando esses nobres numa posição de realce nessa corte celeste. Esta maneira de interpretar a vida espiritual como sendo lá, como o resultado, o pedaço do céu, ou fazer parte da corte celeste, era o objetivo de uma vida material para esses ascetas, para esses místicos, como se a sua iluminação só fosse ter validade para depois, no plano da vida espiritual. Emmanuel então está colocando como era antigamente. Agora ele vai continuar o texto nos explicando um outro modo de entender isto. Vamos lá? Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. Não só para a corte celeste, não só para depois da morte, não só para um futuro que a gente vai ter que ficar aguardando por 80 anos de sacrifício. E às vezes até sacrifício egoísta, um sacrifício que nos mantém no escuro, só com a ilusão de que vamos ganhar luz para o outro lado da existência. E aí continua o próximo slide explicando isto. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. Começamos por aí, né? Emmanuel, ao invés de falar de uma coisa mística, está falando da física. Nós estamos vendo Emmanuel já começando a abordar o que é a realidade hoje da luz. Vamos entender a ciência como aquela que já descortinou que a luz está presente em tudo, em toda parte. E de que maneira? Se a gente apaga a nossa lâmpada dentro de casa, ficamos no escuro. Onde que está a luz? Estava acesa, ficou apagada, mas é esta luz que Emmanuel se refere? Vamos ver o que ele continua contando. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético, estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem, reciprocamente, com o efeito de microscópicas explosões de luz. Mas a gente, num corpo, nós não estamos acesos, nós não vemos uma iluminação pelos nossos olhos. Porém, quando observamos o que Emmanuel está dizendo, percebemos que a ciência já reconhece que mesmo essa matéria densa não é composta de coisas senão energia modificada, energia densificada. E essas representantes dessa energia densificada são partículas infinitesimais, invisíveis, que estão se agitando constantemente e que nesta troca produzem iluminação nos choques que elas sofrem no interior do nosso organismo, para manter o nosso corpo aquecido. E outra coisa que é importante você se lembrar, pode ser que seu olho não enxergue, mas você já ouviu falar daquela câmera Kirlian que fotografa a atmosfera vibratória das pessoas. E essa atmosfera ela é fotografada como uma iluminação. É uma câmera que capta a essência luminosa que emana de nós, como se fosse, me lembra muito chama de fogão, sabe aqueles fogões, Solange? Que saem aquelas chaminhas azuisinhas assim. Você tira a fotografia e esta fotografia. Olha só, foto é luz, é a grafia da luz em torno de um corpo opaco. E você percebe isso, luz em volta da matéria. Inclusive quando já não existe mais matéria, quando eles fazem a foto da que eles chamam de aura fantasma, já não tem mais aquele trecho da matéria e ainda assim a irradiação continua a emitir-se. Veja que interessante. Nós então estamos diante de um fenômeno que é um fenômeno geral, que está envolvendo todos os homens. O que você gostaria de completar a esse respeito? Não, bom,
Me pegou de surpresa para comentar Não isso. Não esqueça, você é luz também, você pode... Não, isso que é interessante, porque a gente não vê, não é? Algo que nós não vemos, então nós achamos que não existe essa questão da luz, mas ela existe em situações que são minúsculas, lá dentro nas nossas células estão ocorrendo esses choques e essas emanações de luz. Por isso que Emmanuel fala que existe, nós temos a luz aqui em todas nas questões físicas, apesar de nós não vermos, elas estão lá, seja no microcosmo, seja, como André disse, né, na fotografia Kirlian, que essa irradiação, essa luminosidade existe. E nós vamos ver que tudo no universo, que a nossa matéria, que nós achamos que é tão sólida, tão firme, na verdade ela não é tão coesa assim. Se nós formos entrando e buscando a nível subatômico, nós vamos ver que existem apenas o núcleo, átomos, e quanto mais nós nos aprofundamos, nós vemos a distância, inclusive, de um átomo para o núcleo de uma célula. Nós vemos que a distância, proporcionalmente, se nós ampliássemos para que nós pudéssemos ver, seria de quilômetros entre um único núcleo e um elétron que circunda. Então nós vemos que no final, aquilo que nós achávamos que era tão unido e tão sólido, a nível subatômico, as distâncias são enormes. Então tudo é energia, tudo está em movimento. E eu acho que nesse sentido que Emmanuel quis dizer, agora, que tudo é luz. Nós vemos André Luiz, em uma das obras que escreveu através de Chico Xavier, qualificar a matéria como luz coagulada. André Luiz chama a matéria de luz coagulada. Ou seja, é a luz... Quando a gente vê o sangue, né? O sangue coagula. Em contato com o oxigênio, ele fica sólido. E a luz, em contato com as dimensões inferiores das forças da física, da cosmologia, ela vai se compactando até transformar-se em elementos sólidos. Tanto que, quando nós... O que acontece? Quando a gente pega um fósforo e põe fogo num pedaço de madeira. Aquela fagulhinha do fogo, ela começa a propagar-se. E aquilo se transforma em quê? Em luz e calor. Até restar um restolho de pó, mas o resto daquele pedaço de madeira, seja uma mesa, seja uma cadeira, seja qualquer coisa, ter transformado em luz e calor. Então, ele voltou à sua natureza luminosa e à sua capacidade de emitir calor. Então, você retorna a matéria à sua origem e ela desaparece. Ela deixa de existir. Inclusive, quando falam que o santo sudário de Jesus foi encontrado no seu ataúde ou na sua gruta funerária, e os cientistas foram tentar ver o que aconteceu com o tecido, descobriram que ele não foi pintado. Quando se levou o santo sudário, que é aquela roupa que se pôs sobre Jesus, um lençol, que ficou sobre o corpo do Divino Mestre, naqueles 2, 3 dias em que ele ficou sepultado, e ele foi encontrado vazio, essa marca no tecido, alguns diziam que não, foi pintado depois, não encontraram nenhuma marca de tinta. Quando submeteram-se esses tecidos ou essas marcas a um telescópio, ao microscópio eletrônico, descobriu-se que havia uma queimadura nos tecidos de diversas profundidades. As fibras de linho daquele tecido sofreram o impacto de uma grande força luminosa que, num momento específico, ela expandiu-se e desapareceu. E nesse choque, essa luz queimou. Uma das qualidades é essa capacidade de aquecer, não é? Numa explosão nuclear, o que nós vemos é isso. Luz muito forte, calor muito grande. Só que, naturalmente, num corpo físico, essa intensidade não chegava à explosão de uma bomba atômica, mas ela esteve no contato com a carne, sofrendo essa transformação, essa transmutação de matéria em energia simultânea. E isso marcou como se fossem pequenos pontos de queimadura do linho, Solange. E aí se consegue aquela imagem tridimensional. Luz, não é? Vamos continuar a ver Emmanuel falando sobre isso.
A química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais, condicionando os elementos em que a vida se expressa. Olha só, química, física, astronomia, nosso corpo, nosso mundo está envolto em raios do Sol, em raios de estrelas, em raios cósmicos, em raios de supernova. Nós estamos sob a proteção dos campos eletromagnéticos da própria Terra. Recebemos os raios que vêm da Terra, das manifestações minerais, dos diversos componentes da nossa própria estrutura física telúrica que nos influem. Além disto, dentro desse glorioso império de energia, nós temos ainda os raios que a mente produz, condicionando os elementos em que a vida se expressa. A vida física está condicionada pelos raios mentais que nós emitimos. O pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio que, lançado pelo apoio luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. A gente vê aí que o pensamento como essa força criativa, que ela se exterioriza de nós que estamos, né, pensando naquilo, nós geramos, nós plasmamos isso, é um plasma sutil que nós exteriorizamos por intermédio dessas ondas que são muito sutis. E se nós observarmos, isso é tão verdade, que o homem desenvolveu já na Terra uma aparelhagem que é capaz de captar as ondas cerebrais. O que é o eletroencefalograma? Ele é um aparelho que é capaz de medir as oscilações elétricas do cérebro na sua emissão de energia. E quando você coloca sob este aparelho um corpo físico e ele vai saindo da condição de vigília e vai entrando na condição de sono, com a diminuição do fluxo cerebral, o que nós temos? Uma diminuição da dinâmica oscilatória magnética, eletrônica do cérebro. Ou seja, é tão energia que uma máquina já é capaz de detectar isto. Agora, fora este aspecto, nós temos, por exemplo, o Sol. O Sol produz luz, os chamados fotônios. E eles saem do Sol e caminham na direção do cosmos a uma velocidade que dá para medir. É possível mensurar essa velocidade. Seja a que sai do Sol, seja um facho de luz que o homem mesmo projete daqui para algum corpo celeste que o reflita. Então você observa, aquela velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, a chamada velocidade da luz, é a velocidade de um fotônio, que é medida. Então o universo todo, e há uma passagem no livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, Solange, em que o instrutor Alexandre relata que em um segundo nós somos atingidos por trilhões de minúsculos raios cósmicos. Trilhões. Chegam e passam por nós, vindos de toda parte do cosmos. É muito importante, muito interessante essa referência, porque são raios luminosos dentro da sua diversa especificidade e que são capazes de passar por todos nós, como acontece, por exemplo, com o raio-x, que passa pelos corpos e é capaz de ser captado ou produzir as sombras numa chapa fotográfica. Imagina agora se nós pudéssemos ver, se nós tivéssemos a capacidade de ver todos esses raios. Seria uma coisa assim totalmente diferente, inusitada, você recebendo esses fotônios, você vibrando, né? Você emitindo os seus raios pessoais, você recebendo do Sol, da atmosfera, da Terra. Imagina por isso que ele fala desse cruzar de raios onde nós vivemos. Inclusive, Solange, você fala uma coisa muito importante que é o fato de a gente não conseguir enxergar além do espectro luminoso conhecido. Os espíritos explicam
que tudo tem luz, inclusive as notas musicais. Elas não são apenas vibrações sonoras, elas também, no campo espiritual, elas são visíveis com determinados teores. Então, no plano espiritual, quando alguém vai ouvir uma melodia, ela não apenas escuta, ela enxerga a dança das cores dos diversos instrumentos que estão emitindo aquela sonoridade. E, além disso, nós temos também a lembrança de que existem ondas que são chamadas luminosas também, só que estão fora do espectro visível, que vão abaixo do infravermelho e acima do ultravioleta. Né? São também zonas que têm capacidade de emissão e que nós ainda não enxergamos. Por quê? Porque o nosso aparelho de captação não está modelado para esse tipo de visualização. Mas, por exemplo, pernilongo enxerga a gente, não enxerga no escuro? Como é que ele enxerga? O cara fala assim, eu vou apagar todas as luzes que o pernilongo não vai me achar. Mas ele acha você. Ele acha você por quê? Porque o pernilongo, ele se dirige, ele se move por duas referências. Primeiro, a emissão de gás carbônico do corpo. E segundo, a emissão de calor. E agora o homem já fez o quê? Aqueles óculos de visão noturna, que por calor ele é capaz de identificar a presença de pessoas no escuro. Não precisa de escuro, não precisa de claro para ver. Se você vai buscar na cosmologia, existem telescópios de raios infravermelhos. O telescópio, por exemplo, IRAS, ele tem uma ótica pronta para captar todas as imagens em infravermelho. E você vê o cosmos todo com essa capacidade de detecção. É tudo escuro, mas quando você vê por infravermelho não é escuro, porque ele detecta zonas de calor, zonas de emissão de ondas que nossos olhos não enxergam. Ou seja, está confirmado pela ciência aquilo que Emmanuel está falando, que tudo é luz, tudo está envolvido por essa capacidade radiante. Agora, vamos em frente. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. Repetimos. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa encrustada no cascalho da furna ou nas afractuosidades, cavidades profundas e irregulares dos precipícios. Então aqui nós temos o quê? Um espelho de luz. Já pensou? A gente pensa em espelho, né? Uma superfície de vidro com um fundo de um negócio de prata, um nitrato de prata que fica lá refletindo. Só que esse espelho não produz luz por ele mesmo. Agora imagine uma superfície onde, além de ela produzir luz sozinha, a luz que bate vinda de fora é refletida. Ele já falou isso nos capítulos iniciais deste livro, que a nossa mente é um espelho de luz. Assim está repetindo aqui. E o que acontece com esse espelho, Solange? Normalmente, onde é que ele está posto? Que somos nós, a nossa mente. Onde? Está posto debaixo da lama, no meio das pedras, nos buracos de dentro das cavidades das rochas. Por quê? Por que não está nem refletindo e nem espalhando a própria luz? Porque ela está misturada nesse lodo, nessas pedras, nessa sujeira, não é? Que precisa que ela se limpe para que ela possa refletir a luz e ao mesmo tempo também iluminar. Se você é esta luz que Emmanuel está dizendo que você então como vamos fazer essa luz brilhar? A própria luz. Você é. Mas você percebeu que às vezes está perdido em um monte de confusões, às vezes você não é capaz de ter um bom pensamento, não é capaz de ter um bom sentimento, tem dificuldade de perdoar, tem ciúme, tem inveja, tem raiva. Por quê? Porque você está sob um grande contingente de detritos que a sua mente não sabe trabalhar para tirá-los. E então você se vê assim, soterrado. Você não é capaz de perceber ou de sentir aquilo que é o seu destino. E é o que Emmanuel vai falar agora. Vamos acompanhar o próximo slide. Vamos lá. Para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável que se desentrance, se separe das trevas à custa do esmeril do trabalho.
Reparamos assim a necessidade imprescritível, irrevogável da educação para todos os seres. Nós temos que fazer uma faxina nesse espelho que somos nós, na nossa mente. Tirar o que não presta, tirar o que é entulho, tirar o que a escurece, tirar as coisas que não são positivas deste processo, que é de limpeza, como ele está falando. É o esmeril que vai tirando esse trabalho através de um esforço, não é? O esforço que o trabalho realiza, como se fosse aquele esmeril que vai pulindo, vai tirando as rugosidades, a ferrugem do metal. Lembrando que você vai retirar as trevas, mas também vai retirar aquilo que te distrai, porque hoje em dia são tantas as distrações que acabam entulhando a nossa mente, nos entulham, nos tiram do foco. Então é através do trabalho que nós vamos limpando isso, nós vamos abrindo os nossos caminhos, abrindo essas possibilidades para que a gente, né, consiga se tornar um ser mais luminoso, mais burilado. Aí ele continua. Reparamos assim a necessidade irrevogável da educação para todos os seres. Educação. Nós vimos no capítulo anterior, Solange, a instrução. Mas aqui ele está falando de educação. Né? Como será que há uma diferença entre a instrução e a educação? Será que ele vai falar isso agora? Vamos acompanhar o que a Solange vai ler no próximo slide. Lembremo-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos. Brilhe vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve brilhar em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Veja só, está voltando a dizer que a educação nos propiciará esse justo burilamento porque nos instrui e nos dá outra coisa, nos dá algo que é além da instrução. Por quê? Veja só o que ele vai dizer agora. Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só à força de instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Tem muita coisa aqui pra gente. Então, agora aqui ele vai mostrar a diferença do que, Solange? Ele está falando da importância da educação, mas que essa educação não é apenas essa educação que vem de fora para dentro, essa educação que nós adquirimos lendo, aprendendo, não é apenas isso, isso seria incompleto. Nós vamos precisar também da instrução, nós vamos precisar... Não, isso é instrução, que vem de fora para dentro. Então vai Além disso, nós vamos precisar desenvolver uma outra coisa, porque o capítulo anterior falou da instrução. E ele está dizendo, educação não é instrução apenas. Educação trata de ambas as coisas, não é? A educação a que ele se refere nesse... Pode pôr o slide novamente aí. Como o cultivo da inteligência, que é a instrução, e com o aperfeiçoamento do campo íntimo. Então, educação, que é um exaltar, é um colocar para fora em alta consideração, conhecimento e bondade, saber e virtude, essa exaltação dessas duas coisas não será conseguida somente por um ato de buscarmos de fora para dentro conhecimentos. Isso é importante, mas não é a única maneira. Isso fica meio capenga. Mas é preciso que, conscientemente, a nossa vontade, livre, sem constrangimento de alguém nos obrigando, ou de qualquer coisa nos intimidando, a nossa vontade se consagre por si própria ao bem. Ela escolha fazer com que o bem
renove o nosso campo íntimo. Essa força, não é? Que liberta, pode polir, pode limpar o coração e plasmar nesse sentimento essa face cristalina da alma, que reflete a vida gloriosa, que reflete aquilo de onde nós viemos. Nós viemos da luz, não é? Considerando a Deus como essa fonte maravilhosa, e isso vai permitir que o cérebro possa trabalhar em harmonia com o coração, nessa preciosa usina de energia superior, projetando os reflexos de beleza e sublimação de onde nós viemos, e para também podermos produzir. Sabe o que eu me lembro, André, dos capítulos iniciais, onde nós falamos sobre a vontade. Emmanuel novamente retoma essa questão da vontade. E nos capítulos anteriores, eu não sei se é o segundo ou o terceiro, acho que é o segundo, que Emmanuel coloca a vontade como aquele chefe de um departamento. Ou seja, aquele chefe que comanda, ele comanda a inteligência, ele comanda a criatividade, ele comanda as nossas atitudes, ou seja, as nossas aspirações. E a vontade tem esse papel que unifica e que dá um rumo, que dá um rumo realmente para aquilo que nós desejamos seguir. E agora, novamente, ele volta a dizer que não basta apenas essa instrução, essa educação que vem de fora para dentro, mas que a nossa vontade, ela é primordial, a nossa vontade ela é primordial para que a gente possa dar um andamento, e que através desse domínio, dessa vontade de fazer o bem, é que nós acabamos nos modificando, nos burilando, nos aperfeiçoando para conseguirmos essa elevação, que é o que ele está dizendo aqui. Esta lembrança que Emmanuel faz no final nos leva de volta àquela imagem que a gente apresentou no começo para você, que a Solange vai pôr novamente. Nós temos aí 2 dos chamados chakras. Nosso corpo tem diversos chakras, tem diversos centros de energia, como diz também o Espírito André Luiz. Você vê à esquerda o chakra cardíaco. O chakra cardíaco está na altura do nosso peito, está ligado ao nosso órgão vital, o coração, e tem essa forma, você está vendo aí, dourado, um amarelo bem assim próximo do alaranjado, mas com a ideia de ser dourado, não é? E o principal de todos os chakras é o chakra chamado coronário, que está no alto da nossa cabeça, que é aquele que recebe os raios cósmicos, que recebe as vibrações que vêm de fora de nós, e que também, através dele, ele é capaz de organizar todos os outros chakras. Você está vendo 2 desses centros de força que são fundamentais na estrutura do corpo, além de outras que existem em outras áreas do nosso organismo. Mas você está vendo um detalhe interessante. Você está vendo que o chakra coronário, que está no alto da nossa cabeça, vinculando-nos à mente e ao cérebro físico, ele possui no seu miolo uma representação idêntica do chakra cardíaco. Uhum. Você está vendo ali no meio, Solange? Sim. São 12 pétalas em dourado, como são as 12 pétalas do coração, da área cardíaca. Você vê com isso, não é tanto na questão numérica, mas você percebe que nesta posição central nós encontramos uma referência. O chakra coronário é o chamado chakra das 1000 pétalas, ele é o chakra que tem mais amplitude e ele é o responsável por este contato do ser com todo o universo. Você observa que nele estão as representações do coração também. Então você vê que o pensamento, que é capaz de elaborar o aprendizado, não está divorciado do sentimento. Quando você desenvolve essa área do sentimento, isso repercute imediatamente também na área do ser, na sua essência. Há uma íntima ligação entre
o chakra coronário, o cardíaco, aliás, e o chakra coronário. Por isso Emmanuel está falando aqui que não basta só a instrução, não basta você aprender, ser um médico, um engenheiro, um cientista que saiba pensar muito, 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 inteligente demais e o cérebro esteja muito ativado. Se você for frio, o seu coração, o seu chakra cardíaco está, vamos dizer, está anêmico. Você não está então dotado da mesma capacidade de recepção e de elevação de alguém que com menos conhecimento do que esse indivíduo seja capaz de sentir com grande profundidade. Porque o chakra coronário, o chakra do alto da cabeça, ele está sendo exatamente a expressão do pensamento e do sentimento. Por isso que ele é composto duplamente. Que não deixa de ser, André, aquilo que nós falamos no capítulo, acho que anterior. Ou seja, aquelas duas partes, aquelas duas asas. Exato. Que se complementam, o amor e a sabedoria. Não Isso é? mesmo, está aqui, instrução. São dois fatores que vão fazer com que nós nos elevemos, amor e sabedoria. Isso está representado nos nossos chakras, nesse centro de força que é o principal deles. Na espiritualidade, quando você quer saber se um espírito é evoluído, você logo vê que ele tem uma luz radiosa nessa região, nesse chakra principalmente. Por isso que antigamente eles pintavam, eles retratavam os santos, os anjos, com aquele halo luminoso na cabeça, porque é o chakra principal que denota a elevação espiritual do ser. Então, e nós vemos aí representados que existe as duas partes entre o amor e a sabedoria, ou seja, eles se combinam, não é? Sabedoria, inteligência, amor, sentimento, coração. E estas imagens que foram desenhadas para nos instruir, você vai encontrar nesse livro que nós vamos colocar para você. Você vai encontrar vários outras imagens que representam os chakras, não é? São muito interessantes, mas esta que nós estamos utilizando está nesse livro, olha, Os Chakras e os Campos de Energia Humanos, da editora Pensamento. Ela tem essas figuras bem delineadas nesta obra. Não é uma obra espírita, desculpa, André, não é. Não é uma obra espírita, só para a gente compreender. Mas como na doutrina nós aprendemos sobre o centro de força, você tem nesta representação, uma representação que foi feita com seriedade por pessoas que tinham capacidade visual de enxergar essas estruturas e que combinam com muitas outras que também, de outros livros, que também fizeram representações semelhantes. Nós aproveitamos esta para mostrar a você como o chakra coronário contém a mesma vibração, a mesma representação do chakra cardíaco. Inteligência, né, com amor, sabedoria com conhecimento. Só isso é que nos faz realmente plenos com Deus. Não podemos imaginar a divindade de onde nós viemos apenas como um grande cientista frio, não é? Nós temos Jesus como o mestre de todas as ciências, mas extremamente amoroso. É esta combinação que Emmanuel está exaltando aqui neste capítulo, não é? Inclusive, André, eu me lembrei agora que, acho que na Revista Espírita, não sei dizer qual ano, em que eles falam dos habitantes de Júpiter e que eles relatam que esses habitantes possuem esse halo luminoso em torno da cabeça, denotando essa elevação, esses seres que são mais espiritualizados. Numa obra que é uma obra espírita, da Revista Espírita, falando sobre esse halo de luz. Isso, em 1858, a Revista Espírita, se você procurar, você vai encontrar em 2 meses, se não me engano, abril e agosto, ele vai trazer essas explicações de várias coisas que acontecem com os habitantes de Júpiter. Pois é, nosso tempo já deu, esperamos que vocês tenham apreciado o programa. E na próxima semana nós vamos falar da fé. Não é fé. Não é conhecimento, não é nada que vem de fora, é alguma coisa que a gente vai pensar com Emmanuel, o que significa, se nós temos, não é mesmo? Isso mesmo, você não pode perder. Obrigada pela participação, que você possa curtir, compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você quer bem. Deixe que auxilie aqui, essas notícias boas possam chegar a muitas pessoas.
Tá? E veja os outros programas anteriores para você ir aprendendo com o livro Pensamento e Vida, tá bom? Até o próximo programa, até o próximo Alegria de Viver. Muito obrigado e muita paz. Até.